Livro de Judas, The book of Jude, capítulo de número 1, verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Talvez você deva estar perguntando: maybe you're asking yourself, esse Judas que acabamos de ler this Jude that we just read about, é o mesmo Judas que traiu is it the Jesus? same one that betrayed Jesus? A resposta é não. The answer is no. Esse Judas This Jude era o Judas irmão de Jesus, was the brother of Jesus, que escreve who writes esse livro tão pequeno, um capítulo. this chapter of a book. Esse Judas, ele até parece meio desconhecido nas Sagradas Escrituras, This Jude may go unnoted into the sacred scriptures, porque ele mesmo, no verso 1 do seu because he livro, himself in the first verse of his book, humildemente, ele nem usava esse título de irmão, humbly he didn't even use this term mas brother. ele se apresentava apenas como servo He do presented Senhor Jesus himself as the Cristo. servant of God. Esse Judas, ele é apresentado nas Escrituras como alguém que não cria em Jesus durante o seu ministério, He was somebody that was presented to be unbelieving in the faith of Jesus at mas first. que posteriormente ele se converteu ao evangelho do seu irmão But Jesus after he converted to Christianity through e se tornou uma forte liderança da igreja na época. Jesus, his brother, and became a strong leadership in his time. Eu precisava falar isso para I você, needed to mention this background to para que you você ficasse situado aonde nós estamos. so that you can know where we're going to be diving in Mas today. a minha mensagem é a seguinte: And my message is this: nós vivemos em dias em que a fé bíblica we living in days when biblical faith ela está sendo relativizada e reinterpretada. is being trying to be relevant and A reinterpreted. geração atual, e quando eu falo geração atual, When I speak about the present eu generation, não estou me referindo aos jovens I'm not desta talking geração, about just the youth of this generation, mas eu estou dizendo aos lobos but I'm talking about the wolves que migraram do passado da geração anterior that migrated from the past para esta geração, to this generation, tentando trazer para o presente século trying to bring this into the first century, uma falsa doutrina que vai refletir no futuro das próximas gerações. Uma falsa doutrina. a false doctrine that was going to be brought into the times of today. Por isso que eu digo que essa geração atual, That's why I say in this generation, ela está marcada por ruídos doutrinários. it is marked by doctrinal noise. E a mensagem de hoje, And the message of today ela vai fortalecer muito mais a sua fé em Cristo is Jesus. going to strengthen your faith in Jesus. A mensagem de hoje, And the message of today ela vai alertar muitos aqui nessa is going noite to alert many tonight para estarem to atentos be alert a esses ruídos of doutrinários, these false doctrines, onde muitas vozes disputam espaço. where many voices try to come into place. Mas preste atenção, But listen to this. poucas dessas vozes, Very few of these voices elas ecoam com verdade, echo in truth, e elas não transmitem a and they verdade, do not transmit the e truth nem falam a verdade, or teach the truth e nem ensinam a or verdade. speak the truth. A carta de Judas The book of Jude é uma carta extremamente bíblica, is the one of the most biblical, é uma carta extremamente teológica e doutrinária. theological, and doctrinal. A carta de Judas é, The book of Jude is, sem exagero, without exaggeration, uma das cartas mais bíblicas da one of the Bíblia. most biblical letters, É uma das cartas mais teológicas e doutrinárias theological and doctrinal letters do Novo Testamento. of the New Testament. Embora seja uma carta curta, While it is a short in length, capítulo one chapter e 25 and versículos, 25 verses, o apóstolo Judas
Judas, ele consegue escrever, Jude was able to write mesmo que com urgência, with urgency, mas de uma forma que ele não viesse entreter os irmãos, not trying to just entertain the mas ele brothers. traz uma palavra para exortar He os irmãos. exhorted the brothers. Judas exorta So he exhorts do início ao fim da sua from the carta. beginning into the end of Quantos his estão letter. comigo até How agora? many are Diga with me? amém. Say amen. Judas declara que a fé que recebemos, Jude declares that the faith we have received, preste atenção pay nisso. attention to this, Judas declara he declares que a fé que eu e você that the recebemos, faith that we have received, primeiro, ela é santa. first it is holy, Segundo, ela é imutável. second it is E unchangeable, terceira, ela é and valiosa. it is valuable. Diga comigo, ela é So santa, say it is holy, imutável unchangeable, e and valiosa. valuable. Guarde essas palavras. Take these words to yourself. Santa, Holy, imutável e unchangeable, valiosa. and valuable. Por isso And this is why é que esta mensagem, this message, é que essa doutrina, this doctrine ela deve ser defendida, essa fé should be defended. deve ser defendida com firmeza. This faith should be defended with E firmness. é para isso que eu estou aqui nessa This noite, is why I'm here tonight, para firmar ainda mais to firm even more nas tábuas do seu the coração tablets of your heart, a sinceridade, sincerity, a verdade, truth, a santidade, holiness, a imutabilidade unchangeability, e o valor desta and the carta value of e this o valor letter, da fé em the Cristo. value of the Quantos faith in podem dizer Christ. glória a How many can say Jesus? hallelujah? O verso 3 do livro de Judas, Verse 3 of Jude ele nos convida a batalhar. invites us to fight for the faith Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. that was once given to the saints. Judas 1:3. Jude 1:3, A fé que uma vez foi dada aos santos. the faith which was once for all delivered Agora to the preste saints. atenção nisso. Now pay attention to this. A palavra fé, The word faith, aqui mencionada, ela não se refere apenas o ato de crer, de acreditar. it does not refer simply to the act of believing. Mas a fé aqui mencionada por Judas, But the faith he is mentioning, ele quer mostrar he wants to show o conteúdo do que se crê. the substance of what is believed. Porque muitas pessoas nos nossos dias, Because many people of today, lembra que eu venho dizendo, os Remember, falsos ensinadores I've told you about the false teachers que se transportaram do século passado, That aliás, have- perdão, da geração passada, came from the past generation, vindo para esta now geração coming to this generation para apresentar uma falsa fé. to present a fake faith. Mas a fé que Judas mostra, But the faith that Jude speaks of, ele coloca-nos à prova, it puts us to the test, dizendo que a fé que eu devo ter saying that the faith we must have, não é apenas o simples ato de acreditar, not just the act of believing, mas é no conteúdo do que but se it's crê. in the substance of what is believed. Está entendendo a You diferença? understand the difference Alguém here? diz que tem fé e Someone acredita, says that they have faith and they believe, mas ele não sabe no que ele but they crê. don't know of what they Que believe. fé é What essa? kind of faith is that? E Judas não está referindo aqui And apenas Jude is not referring no to ato de crer. merely the act Alguém of pode believing. perguntar: Someone can você ask, tem fé? do you have faith? Você diz: eu tenho You said, I fé. have faith. E não é isso que Judas está That's not perguntando. what Jude is asking, though. Ele está perguntando He's asking, naquilo do que se crê de fato. what is the substance of your belief? Ou seja, qual é o conteúdo da sua What fé? is the substance of your belief? A doutrina, What is the doctrine? o conjunto de verdades The sharing of the faith reveladas por Deus. revealed by God. Entenda-me bem, And understand me well, o ensino de Cristo e dos the apóstolos teaching of Christ to the apostles e as verdades da palavra de Deus, and the truths of the Word of God. e Judas usa isso aqui agora. And Jude uses these O things. termo que Judas usa aqui é The theme is that uma vez. once Diga comigo, uma vez. Once and for all. Tá fraco? Diga uma vez. Say once and for A all. palavra uma vez no grego que Judas usou, In this word in the Greek that Jude ela uses, é apax. it is apax.
no grego, in Greek, que mostra que essa fé foi entregue which means it was given de uma forma definitiva. once and for all. Pode parecer meio complicado, Maybe it's a little mas complex, você vai entender. but you'll understand soon enough. Essa fé ela foi entregue de uma vez por This todas, faith was given once and for all, sem a necessidade without the de necessity nenhuma revisão for revision ou de algum acréscimo. or addition. Em outras palavras, In other words, traduzindo de forma fácil para você translating entender, in simple terms, essa fé, this faith, na visão de in the Judas, vision of Jude, no ensinamento de in the Judas, teaching of é uma Jude, fé que é it is a válida, faith that is é uma valuable, fé it suficiente, is sufficient, é uma fé it verdadeira, is a true faith, é uma fé que sustenta, sustaining é uma faith, fé que é eterna. eternal E eu, se faith. fosse você, já ia And if I were adorando. you, I'd go É uma praising. fé que não é not negociável, negotiated, não se negocia ela com o mundo. don't negotiate it with the É uma world, fé que é fundamentada na palavra. it's founded on the word, Essa fé não precisa ser it does reinventada. not need to be Essa fé foi reinvented, selada com it was sangue. sealed with the blood, Essa fé que the pregamos, faith we preach, essa fé não é moda, not a trend, ela é aliança. a covenant, Essa fé é a coluna, it is a pillar coluna da verdade. of truth, Essa fé não se compra, it is not bought, essa fé não se vende, it is not sold, essa fé se it vive. is lived, Essa fé me confronta, it confronts essa me, fé te confronta, it confronts essa you, fé me cura it heals e me, essa fé me alinha. and it aligns me. Essa é a fé This is the faith que we foi nos serve, dada and that was given pela palavra de by the Deus. word of E God, não foi apenas nos and it dada, wasn't just given, foi dada it was given aos santos. to the saints. Ou seja, Their being. é uma fé it is a que faith não foi entregue that was not given numa barraca de banana, in just a banana tree, numa feira. to something. É uma fé It is a que faith ela tem um lugar that has a e place tem a pessoa certa. and a person E for essa it. pessoa And this person sou eu e você, is me and que you, acreditamos that na believe in palavra the word of e God, cremos na and that palavra believes in e this vivemos word, a palavra and lives this e word, vamos we will experimentar experience milagres através miracles desta fé through this faith, pela palavra de through Deus. the word of God. Quando vocês estão entendendo, How diga many amém. believe? Say amen. Agora olha que lindo. And now look how beautiful. A fé não foi dada a filósofos. Faith was not given to philosophers. A fé não foi dada a governadores, Faith was not given to governors a governos. or governments. A fé não foi dada aos It incrédulos. was not given to unbelievers. Isso é motivo para nós regozijarmos, It's a sabia? moment for us to pray. Porque esse dom de Deus, Because this gift from God, esse presente de this Deus, present from God, essa fé this faith que nós temos, that we have, que você that tem, you have, que não te that permite does not permit ser abalado you to be quando a shaken circunstância when está circumstances difícil, are hard. é porque você tem fé. Because you have faith. Não é apenas porque você sente It's que not tem fé, because you feel like you mas have você faith, sabe o but que you é a fé. know what is faith. A fé que te mantém de The pé, faith that maintains you a fé que standing, mantém você ativo, that makes you a fé que active, faz você that adorar, remains you é a fé que worshiping, faz você sair da sua that casa, remains you leaving your debaixo house, de chuva, under the rain, debaixo do frio, under cold, debaixo da neve, under snow, debaixo do calor, under e heat, você vem para a and casa you de come to Deus the house of para God estar aqui to be in e His dizer: é house, pela fé que and uma say, vez me "By foi faith dada that was que eu given to vim me, adorar that I came o to dono praise da fé." the owner Você of this pode faith. adorar a Deus How por can you isso nessa praise noite. God tonight for this? Essa fé foi dada a This faith was nós. given to us. Bata no peito assim e diga: To your chest and say, essa fé foi this dada a faith was mim. given to me. Eu estou vendo só 2, 3, see only 4, 5 about pessoas. 3, Diga: 5. essa fé foi This dada a faith was mim. given to me. Essa No, fé foi dada a it was você. given to you. Essa fé foi dada à It igreja. was given to the church. Muito lindo, né? It's very beautiful. Mas existe uma outra pergunta por detrás disso. But there's another question to this. Sabe o que é? And you know what it is? Se eu tenho essa fé If I have this faith que é inabalável, that is unshakable, que é eterna, that is eternal, que é válida, that is valuable, que é verdadeira, that is true, que não se negocia, that you don't que negotiate, foi selada pelo that was sangue, sealed by the blood, que não é moda, that is not just a trend, mas é uma aliança, but it's a covenant. que não se compra e não se It's vende, not bought or sold. que me confronta e que me That cura. confronts me and heals me. Eu já sei, I already know. eu já sei, I know. mas eu pergunto: But I ask you, para que for why
or for what essa fé foi dada? was this faith given Ela foi to us dada a for? quem? Aos It was santos. given to the saints, right? Mas para que ela foi dada? But Qual o for propósito? what reason? What purpose? Olha para o seu irmão. Look to your neighbor Pergunta para ele. and ask him. Pergunta para ele. Ask them, Para que essa fé foi te dada? what purpose does this faith work for? Eu vou responder para você. And I'll give you the answer. Essa fé foi dada aos santos. This faith was given to the saints. Essa fé foi dada à igreja. It was given to the church Para que a igreja, so that the church itself entenda-me bem agora, understand this, ela possa that they cuidar can guard e guardar essa fé. this faith. Essa fé foi dada à igreja This faith was given to the church para que a igreja guarde a so that the fé, church can guard this faith, cuide da fé take care of this faith, e não fica só aí. and it doesn't stay there. Ela guarda, They guard, ela cuida, they keep it to mas ela themselves, também ensina. but also teach it. Em outras palavras, In other words, essa fé que você tem, this faith that you have, ela deve ser transmitida. it should be transmitted. Quando eu disse guardar a fé, When we keep our faith, não é para você it's esconder a not for fé, you to just hide the faith, mas é para você cuidar but it's da for fé you com to take cuidado. care of the faith. E o cuidado que você tem nela, And the care that you have with this você faith, sabe que ela é tão importante you na know sua that it's so vida important in your que life você tem certeza that you are que você certain deve ensinar that you should teach e it transmitir fielmente transmit it para as faithfully próximas to the next gerações. generations. Eu venho aqui nessa And I noite come here tonight para neutralizar to neutralize toda falsa mensagem de every fé false doctrine que foi of faith colocada na sua that was mente, planted no in seu your coração, mind, in your e dizer heart, para você and tell a you verdadeira fé, the true a faith, fé que te mantém de the true pé, faith that maintains até a you fé que te standing, trouxe aqui até that has agora brought you here e que today, vai te and that levar will bring you pelos próximos to dias, the next days going meses on, next e months anos. coming. Ela não vai ficar só para It will você. not just stay with Você you. pode adorar, You praise ela não vai God. ficar só para And it's você. not just gonna stay Você with vai you. transmitir ela You're para o going seu to filho. transmit it to your Você vai children. repassar ela You're para o seu going to filho. share it with E your olha que children. lindo, And o look seu how filho beautiful. vai transmitir para o filho Your dele. children will share it with E os their filhos dos children. seus filhos And their vão children, and transmitir their para os children filhos dos will filhos transmit dele. of their Porque children. esta fé é Because this importante faith is e ela vai important. perdurar And it will remain por toda a geração through all até que Jesus nos permita until Jesus e por remains toda a eternidade. for all eternity. Você pode adorar a Jesus porque You a praise palavra Jesus, da fé because the word está of sendo faith ministrada no is seu being coração ministered nessa to your noite. heart tonight. Foi dada aos It was santos, given to the saints, foi entregue à igreja entrusted to the church com o with propósito the purpose de ser preservada, to be preserved, vivida to live, e ensinada. and taught. Diga comigo, say preservada. preserved, Diga vivida. say live, Diga ensinada. and teach. Você vai transferir you will transfer o que você está recebendo what do you are Senhor. receiving from Lembra God. que o apóstolo São Paulo Remember disse lá what em Paul 1 said Coríntios 11, in 1 Corinthians aquilo que eu chapter 1, recebi do Senhor, 11, what I eu received from the também Lord, vos ensinei. I have also Ei, entrusted unto geração you, de generation 2025, of 2025, aquilo que vocês estão what you are recebendo receiving da parte do Senhor, from God, através da palavra, through the word of vocês God, vão you will transmitir transmit para o it seu amigo, to your friends, para o seu vizinho, to your neighbors, para o seu parente to your e parents, para as próximas to your gerações. family members Só and quem other pode adorar a Jesus generations who por can isso. praise God for this. Sabe o que nós nos tornamos? You know what we have turned into Sabe o que a gente se torna quando a gente entende isso? when we understand this? Nos tornamos We become guardiões da fé. guardians of the faith. Em outras palavras, Judas In estava other words, dizendo: Jude was saying, nós somos we are guardiões da fé guardians of the e faith da verdade revelada and this revealed truth. através da palavra through the de word Deus. of God. Isso é motivo para você And this is a glorificar a motive for you Deus. to glorify Porque Him. tem gente Because there are que people pensa que não tem who função think na they don't have igreja, a function in the que não tem church. cargo na igreja. They don't have a title Quer um in the cargo church. melhor do que esse. What is a title Quer better uma than this? função melhor do que What is essa. a function Quer better uma than posição this? melhor do A que better essa. position to have Você é this. guardião You are a da guardian fé of the e da faith verdade and of the truth revelada. revealed. Eu estou pregando aqui I am nessa preaching noite tonight para guardiões to guardians que entendem a verdade, who understand a the palavra truth, da verdade, the word of a truth, fé na verdade, faith of truth, e é guardião and dela. is a guardian of it. Temos
temos o dever. We have a duty. Diga comigo, eu tenho o Say, dever. I have the duty. Diga, eu tenho o Say, dever. I have a duty Eu tenho o dever de proteger to protect essa doutrina. this doctrine. Eu tenho o dever de proteger essa I have palavra. the duty to protect this word. Como? How? Me pergunte, como? Ask me how. Pergunte de novo, como? Foi por isso que Paulo This disse is why Paul wrote lá em 2 in Timóteo, 2 Timothy capítulo 4, verso chapter 4, 7. verse 7. O que Paulo diz lá? And he said, Quem lembra desse texto? who knows this text? Segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timothy capítulo 4, verso chapter 7. 4, verse 7. Vou te ajudar. I'm going to help you. Combati I have fought o bom the combate. good fight. Acabei a I carreira have ran the e race. guardei And I have kept a fé. Eu quero the ouvir faith. você. I wanna Diga, see 1, you 2, 3. Essa é a nossa função. This is our function. É o que Judas está That's dizendo. what Judah is saying. O irmão de Jesus, The brother of Jesus, ele está usando as palavras paulinas, he's using Paul's words, dizendo: meus amados, saying, beloved, combati o bom I have combate. fought the fight. É claro que foi Paulo que disse It's isso, Paul that said it, mas eu estou aqui but I'm here fazendo uma alusão. making an allusion, Combati o bom combate, saying that I have fought the good fight. acabei a carreira I have finished the race, e guardei a fé. and I have kept the faith. Outra pergunta dentro de outra pergunta: In another question, within another question, como podemos proteger a fé? how can we protect the faith? Primeiro, First, ensinando corretamente. by teaching it correctly, first things first. Ensinando corretamente. Teaching the faith correctly. Como eu posso proteger a fé? And how can I protect the faith? Ensinando a palavra com temor e reverência. Teaching the word with reverence and fear, holy fear. Por que eu estou dizendo And isso? why am I saying this? Porque muitos falsos mestres Because vêm a por lot aí of false teachers come over there or around us, tentando desvirtuar o sentido verdadeiro da mensagem da palavra de Deus. who are trying to delude the Como actual guardiãos truth of da the fé, faith. As guardians of the faith, nós temos a incumbência, o dever we have the duty de protegê-la. to protect it. E como eu posso And protegê-la? how can we protect it? Ensinando By corretamente, teaching it correctly. ensinando com temor e reverência, Teaching it with reverence and holy fear. não inventando coisas que não existem Not making things up that don't ou exist. dizendo coisas Or claiming things que existem quando a Bíblia diz que não. that claim they exist and they don't through the Bible. Como eu protejo a fé? How do we protect the faith? Conhecendo profundamente a palavra de By Deus. knowing the word of God Não deeply. existe outro caminho There's no other way para você conhecer a fé em Cristo. for you to know faith in Christ. Essa verdadeira fé que uma vez This nos foi true dada faith that was given to us sem conhecer a palavra de without Deus. knowing the word E of quando eu God. conheço a palavra de And Deus, when we know the word of God, uma coisa puxa a outra. one thing pushes another. Sabe o que vai acontecer? You know what will happen Eu vou is valorizar. I will value Quando eu conheço profundamente a palavra de Deus, when I know the word of eu God. vou valorizar o ensino I will value da sã teaching doutrina da of palavra, holy teachings of the Bible, doctrine. mantendo comunhão com o Espírito Santo, Maintaining communion with the Holy Spirit. vigiando contra doutrinas estranhas By also being watchful against strange que doctrines se infiltram no nosso meio. that infiltrate our midst. Mas hoje o antídoto está dado But now what is e given o veneno da falsa doutrina of this e da poison falsa palavra and fake doctrine não é aqui nesse lugar, is not in this mas place, é o que está por aí na but it's internet, out there on the em outros internet lugares, and other places, causando confusão causing e havoc. causando até impressão em algumas pessoas. causing false Mas aqui beliefs. você ouve a palavra But da here you hear verdade, the word of truth. a palavra que cura, That a palavra cures, que liberta that e a fé delivers, verdadeira em And Cristo the true Jesus. faith in Christ. Você pode dizer glória a Deus. Can you praise God? O que nós devemos fazer, pastor? We must do, Pastor. Devemos defender We must publicamente defend it publicly. a verdade com The coragem, truth with courage. porque exige de nós coragem And so we need courage para defender essa to palavra. defend this word. Judas nos exorta, Jude exhorts e eu estou us. dizendo isso porque And I'm saying this because Judas nos exorta Jude exhorts a us batalhar pela to fé, contend for the faith, a batalhar pela fé. to fight for the faith.
Judas 1:3 diz: 1:3 says, exortai-vos a batalhar exhorting pela you to fé. contend Eu quero earnestly usar for aqui the uma outra faith. palavra no And I grego. want to use another term in the Greek. A palavra grego para batalhar, The word for contend ela indica esforço intenso. suggests an intense effort. Jovens, Youth, irmãos, brothers, irmãs, sisters, batalhar, to contend, nesse caso, para exortar a fé, in this case, ou para ter a exhorting the fé, faith or using para the faith receber a fé, to receive para the faith, viver debaixo to da fé, live under faith, demanda de nós esforço. demands from us effort, E não é qualquer and not esforço, just any é um kind of esforço effort, intenso. but intense effort. E ele usa a palavra batalhar como And se he fosse uses the word contend o intenso de um atleta, like that of an athlete, a força de um atleta, a force of an o athlete, esforço de um or atleta strength of an ou de um athlete, soldado. or of a soldier. O termo que ele usa The term he implies, carrega a ideia de lutar it precisely com persistência até o final. carries the idea of fighting Por until que the que muitas end pessoas, with perseverance. eles começam Why bem, do many people start off eles well? iniciam They bem, start off mas okay, eles não conseguem but they terminar? can't finish well. É porque não guardaram a Because they fé. have not kept the É faith. porque a fé deles não estava Because no they have Senhor. not kept their faith A in fé Christ. deles estava num They congresso. kept their A faith fé in a deles estava num conference, pregador. or in a preacher, A fé deles estava num pastor. or in a A pastor, fé deles estava em alguém. or in A someone, fé deles estava num amuleto or in ou something, numa campanha. in a Mas a purpose minha of a fé, communion, but my ela não faith está naquilo que eu vejo, is not in what we mas ela see, está naquilo que eu it's creio. in what we E eu believe. creio que a palavra de believe Deus é that the word of verdadeira. God is true. Você quer ver uma You coisa? wanna see something? A Bíblia diz The Bible que says o grande peixe, that the great ele fish engoliu Jonas. What Jonas, Mas se a Bíblia dissesse swallowed que Jonas Jonas, tivesse engolido o grande but if peixe, Jonas was porque swallowing está the escrito great na fish, palavra, because it's eu written in the word, I acreditaria, would have believed porque it, essa minha because fé this faith of firmada mine na palavra is de firmed Deus. in the word of God. Você está entendendo? Diga You amém. understanding? Say amen. O termo é lutar. The term is to O fight. termo é para lutar, It is to fight, para to persistir contend até o final. until the end. Olha de novo Look again. para o seu vizinho e To diga: your neighbor and say, você precisa must permanecer, remain, persistir persevere até o final. until the end. Batalhar contra o erro, This battle is against the error. batalhar contra o esforço Fight against que this. tenta entrar That disfarçado tries to disguise itself de uma nova revelação. as a new revelation. Preste atenção nisso. Pay attention to Nós this. estamos caminhando We are walking numa era in an em era que muitas pessoas in which many vêm people com novas revelações. have new E às vezes eu revelations. fico sentado, And sometimes I sit assistindo, down and I listen, ouvindo um pregador, listen e ele to traz uma preachers, palavra and interessante. he brings an interesting Até parece word, bonito, and it seems beautiful, até parece que é algo extraordinário. It seems extraordinary. Mas eu começo a me perguntar: But then I start o que foi asking myself, dito? what was Está said? escrito na palavra? Was it written in Ou the foi uma word? invenção humana? Or was it an invention Muito by cuidado para não se confundir very careful entre a verdadeira to not confuse palavra yourself e a with the invenção real word humana. and invention from Judas man. estava dizendo Jude was que saying vocês precisam that you must batalhar contra o erro fight against que error tenta entrar that disfarçado disguises itself como se fosse uma nova as revelação. new revelation. Contra a negligência bíblica dos You must púlpitos. fight against biblical negligence. Sabia que púlpito fala, Judas fala sobre isso? Jude speaks of this. Ele prega firme, He preaches this strongly, combatendo contra trying to fight pessoas against que quando vão pregar, those who go to preach. eles focam mais em They histórias focus on e stories frases de efeito and motivational do que da lines exposição da palavra de when Deus. what the biblical Pregadores exposition que dão is. mais espaço Preachers who fill na their sua message mensagem em palavras de efeito motivacional with motivational lines do que em arrependimento e and santidade. little or no O call to centro da minha repentance. The mensagem center of my deve message ser must cristocêntrica, be Christ. porque em Cristo Because in eu Christ, venho me arrepender. I repent. Em Cristo In eu Christ, encontro arrependimento I count para os repentance meus pecados. of my sins. Através de Cristo, I encounter through através Christ, da palavra, through Christ eu and vou the viver Word, uma vida I de will santidade. live a life of holiness. Come on. Não
Não se deixe confundir, gente. Do not confuse yourself. Não se deixe Do levar not get yourself carried away por expressões lindas, bonitas, by motivational lines, guys. jargões, frases de efeito, Expressions that try to wow you. mensagens motivacionais. Messages that try to just motivate Quando eu you. quero me motivar, When I try to eu não motivate preciso myself, colocar um motivacional I don't need to put someone that na is minha gonna frente para falar o que eu devo. preach some coach. Você sabe por quê? You know why? Porque eu já conheço 'Cause I o already motivo know maior the motive que me that is faz greater, estar de that pé. makes me É a stand. palavra It de is the Deus. word of God. Não tem nada em livro There is nenhum nothing in any a não other ser book na that is not in the palavra. word of God. Come on. Glória a Deus. Estou sentindo o Espírito de Deus Feel aqui. the Holy Spirit here tonight. Judas admoesta. Jude Eu announces. falei para você I told you que essa mensagem ia ser that this forte. message would be strong. Quando estão entendendo, diga How many are glória. understanding? Say Olha para o seu amen. vizinho e diga: Look to your pastor não neighbor falou and say, Pastor, que ia didn't ser say- forte? Didn't he say it would be strong? Judas admoesta Jude, he denounces sobre uma teologia rasa. shallow theology. Uma teologia rasinha. A shallow theology. Que substitui. E essas teologias rasas, And these shallow theologies elas têm um poder muito grande. has a great power. Se não tomar cuidado, você se leva por elas. If you aren't careful, you'll be taken by them. Porque essas teologias Because rasas, these shallow elas têm o theologies poder da influência has the influence e de substituir a doutrina da palavra. to substitute the Ela quer, doctrine of the word of God. substituir o discipulado. It wants to substitute or Ela replace quer substituir discipleship, a aula de teologia. replace sound doctrine, Ela quer substituir os cultos de ensino. or the teaching Ela quer services, substituir uma igreja cristocêntrica que or prega a it palavra. wants to replace a church Mas that is aqui não. Christ-centered, but Nós not pregamos here. a palavra Here de we Deus. preach the word of God. Come on. Em outras palavras, In other Judas words, Jude, estava sendo extremamente he powerfully admoestador opposes contra esse tipo de crença. these types of teachings. É como se Judas estivesse clamando. It's almost as if he was saying, Quando eu li esse texto, when I read this text, literalmente, literally, é lógico, a minha mente ela foi no texto. of course, it went to my Mas mind went to é the como text. se eu estivesse ouvindo But it's almost Judas as if I was hearing Jude clamando assim: saying this. precisamos de mestres, Must need teachers, precisamos de homens, faithful de teachers, mulheres, men and women, pastores, pastors, obreiros, workers que preguem a that verdade, preach the que truth, doa, that ou que go, não doa, hurts, que faça they say, trazer motivação and they bring através da palavra. motivation in the word, men Mulheres and que women valorizem that a palavra value de the word Deus of God como ferramenta de like a combate tool of contra o mal e a weapon contra as for the faith and trevas. against Você pode adorar a darkness. Can you Jesus? praise God for this? Judas adverte ao perigo Jude warns us da infiltração of the danger silenciosa of dentro da igreja. silent infiltration in the church. Tem uma outra pergunta aqui agora. There's something I want to ask you tonight. Tem uma outra pergunta aqui agora. Another question. E a pergunta é And essa: the question is this: infiltração do quê? infiltration of what? Judas adverte sobre o perigo He talks about the danger, da infiltração silenciosa. the silent infiltration in the church. Duas palavras que você precisa estar atento a Two ela. words you should pay attention to. Infiltração Infiltration silenciosa. that is silenced. E a minha pergunta é: And my question to you is, infiltração do quê? infiltration of what? Infiltração de falsos mestres Infiltration of false teachers que trazem heresias that bring heresies disfarçadas de revelação. that are disguised as revelation. Sejamos bereanos. We should be paying Quando attention qualquer pregador, when any preacher, até eu, even me, subir aqui, comes up here. você não vai deixar de dar glória a You're Deus, not going to stop giving porque senão eu vou aí. praise, or I'll go over Mas there. abra a Bíblia But comigo. open the Bible with me. Analise o que eu estou falando. Analyze what I'm Se saying está na with Bíblia me. ou na minha Make cabeça. sure if it's in the Bible or if it's in my Judas head. está dizendo: cuidado Jude is saying, be com esses careful falsos with mestres these false teachers que trazem infiltrações de distorções da graça. that distort grace, Distorções, that distortions. twist grace. A graça de Deus é muito maior And the grace of God is better, do que qualquer mensagem and it's pregada por greater esses than any other sermon falsos and ensinamentos. these fake teachings Infiltração de comportamentos
comportamento carnais which is in carnal behavior, e também divisões. infiltration in carnal behavior or division behavior. Porque esses ensinamentos, as infiltrações, Because these infiltrations, elas vêm trazer estrago, they bring ruin. elas vêm destruir. They ruin. Pergunta para qualquer plumber Ask aí, any plumber out there, se tiver uma infiltração numa encanação, if there's an infiltration in like a o perigo da canal, destruição, do estrago na obra. ask him what dangers it E implies. qual é o perigo dessa infiltração que esses falsos ensinadores What dangers do these que estão por infiltrations aí? Por isso que a igreja às vezes bring us? That's why a lot of churches está confusa, are confused, está doente. are sick. Mas hoje eu estou trazendo But now I am bringing a cura para você através the da healing palavra. of the word of Porque God. quando você ouvir uma mensagem when you hear falsa, a word você that vai is falar, não é false, assim que o meu you're gonna pastor say, "That's ensina. not what my Não é pastor assim que está na Bíblia. That's not what is Eu não written. aceito. I don't accept Desligue a it. televisão. Turn it off. Mude de canal. Change the channel. Vai para outro Go to lugar. other place. Vai ler a Bíblia. Go to read the Bible. Porque eles trazem infiltração Because it brings de infiltration incredulidade, of unbelief, infiltração infiltration de rebeldia of rebellion e arrogância and arrogance, contra a autoridade da palavra. divine authority of the word. Muito cuidado com Be isso. very careful. Até agora eu falei do verso 3. Now I spoke in verse E 3. agora eu vou caminhar para finalizar falando do verso 4. Now I want to finish in verse 4. Judas 1:4 diz: Jude chapter 1 verse 4 says, porque se introduziram alguns for certain men que já antes estavam have escritos crept in unnoticed who para long este ago mesmo juízo. were marked out for this condemnation. O que ele queria dizer desse verso And what 4? was he saying in this O verse? que ele estava dizendo aqui? What was he trying to say? Judas estava dizendo Jude was novamente trying to say again que esses de mensagem rasa, that those who preach shallow messages sem o poder que without transforma, the power to porque o transform, único poder que transforma because the only power não é a that mensagem transforms, motivacional, it is not a coach não é a mensagem do coach, or a mas é a motivational mensagem teaching, da palavra but it is de a Deus message from the que é word pregada of com God base that is na preached in the palavra. basis of the word. Esses de mensagem rasa, These people that preach shallow messages sem poder de without transformar, the power to transform esses que transformam em dissolução a graça de Deus, the grace of God, a mensagem deles é: their message is eles pregam they liberdade try to distort God's sem grace. They preach santidade. freedom without holiness. Vem como você está Come how you are e fica como você and quiser. stay however you Essa não é a want. mensagem da This is palavra. not the message Essa of não the é a word, mensagem da beloved. cruz. This is not Ela the diz: message vem of como the você cross. está, It says, come porque o poder da as you palavra, are, because the ela word pode of te God transformar, will transform ela you. vai te It libertar, will deliver you. o drogado vai deixar de ser The drogado, drug addict will stop o with his prostituto addiction. vai deixar de ser prostituto, Prostitution will e ele vai stop. voltar uma vida And he will come back firmado na to palavra a de life Deus. firmed in the word of Pregam God. liberdade sem They santidade. preach freedom without holiness. Pregam favor They preach sem favor arrependimento. without repentance. Pregam salvação They preach sem salvation cruz. without the cross. A salvação, Salvation ela vem através is do only sacrifício through de the Jesus sacrifice na of Jesus cruz do on the Calvário. cross of the Estou Calvary. sentindo o Espírito de I Deus feel aqui. the grace of the Levanta Lord sua here mão e tonight. adora Lift Jesus. up your hand and Porque a praise Him. cruz transforma. Because the cross A mensagem da cruz ela é The poder message de of the Deus cross is the que power of transforma. God that Ela é transforms. loucura It is craziness. para aquele que não entende, and foolish para for aquele those que that don't perece, understand, mas para aquele for que those crê that perish, é poder but de for Deus. those that believe, Receba poder it is de the Deus. power of God. Receba a graça de Receive Deus. the grace and power Receba of no seu God. coração. Receive the anointing of God. E eu encerro, caminho para o final dizendo: And I come to the end to say, guarde isso no seu coração. guard this truth in your heart. Não existe There is no mensagem true message do of evangelho the gospel sem cruz without the cross que confronte o pecado. that confronts sin. Se você vive uma vida de pecado, meu irmão, If you live a life of sin, você brother, não está vivendo a mensagem do you're evangelho. not living the message of the gospel. Você está enganando a você You mesmo. are tricking yourself. Tem muita gente There's a lot of people que é muito boa. that are good Por isso, meus amados, good people. desculpe dizer o que eu vou dizer. But I'm sorry to say what I'm O about to inferno vai say. estar cheio de Hell is gente full of de boa intenção. good intentions. A pessoa, o indivíduo é muito bom. And maybe they're good people. Ele é agradável. They Ele faz bem para are todos. pleasing and do Mas good ele to não all. faz bem para ele But they do mesmo. not please themselves or do good for themselves. A mensagem do evangelho
The message of the Não gospel. existe mensagem do Evangelho There is no message in the sem gospel arrependimento que transforme o without coração. repentance that Não transforms existe the heart. mensagem do There is Evangelho no message of the sem gospel santidade que te without separe do mundo. holiness that separates you Não from the existe world. mensagem da There's cruz no message of the sem gospel renúncia do eu e do orgulho. without self-denial Não and existe broken mensagem da pride. cruz There is no message of sem the o cross senhorio absoluto de without Cristo. the absolute lordship of Não Christ. existe mensagem da cruz There's no message of the sem o cross chamado à without obediência. the call to repentance. Não existe mensagem da cruz The message of the cross que does not não exist confronte a without verdade, confrontation que with traga truth exigência de that brings a conversão real. demand for real Não conversion. existe mensagem da There's cruz no message of the sem o cross sangue without the derramado blood por shed que é puro for the one that is e é holy santo, and that is e através sanctified, desse and that through this entrou one salvação salvation dentro was da minha accessed casa in my e house, dentro da minha vida. in my life. Quantos podem adorar How a many can Jesus? praise Jesus? Deixe-me dizer algo Let importante me nessa tell you noite. something important tonight. A apostasia, Apostasy ela não começa com gritos. doesn't begin with shouting. Vou repetir. I'm going to repeat. Não é porque eu prego gritando, não It's é not isso. because I preach shouting or Mas você speaking vai loudly, entender. but you'll understand. A apostasia não começa Apostasy com doesn't gritos, begin with shouting. mas com It sussurros begins with whispers disfarçados de revelação. disguised as revelation, Sutilmente, subtly, discretamente, discreetly, com palavras with doces, sweet que aos words poucos vão tirando o seu foco that will start to remove your focus da palavra de Deus. from the real word E eu of God. concluo dizendo, And I conclude, Judas escreve, Jude writes, eu vi nas letras dele, I saw in his letters, eu vi no seu texto, in his words, in his text, ele escreve com pesar he writes with sorrow essa carta, this letter, mas ele termina a but he carta ends the letter com esperança. with hope. Eu vou repetir porque você não I'm going to entendeu. repeat because you clearly Judas didn't começa a understand. escrever com He pesar, starts writing with sorrow, mas ele termina com but he esperança. ends it with hope. Olha o que ele disse. Listen to what I'm saying. Ora, Now, aquele que é poderoso to him who is able para vos guardar to de keep you tropeçar. from stumbling. Ele entra advertendo, enters with ele entra admoestando, exhorting, mas ele começa a dizer para but he você, ends it with aquele que é poderoso the one that is para vos guardar powerful enough de tropeçar to keep us from e de stumbling cair. and from Ele estava falling. dizendo sim, He's saying, Deus yes, é poderoso God is para powerful guardar enough to e guard para nos us, manter firme to remain na us palavra standing de Deus. in his word. Fique de pé comigo. Stand with me. Por isso ele disse And this is why que essa é a nossa fé, he said that this is our faith que uma vez foi dada that once was given eternamente. eternally, Uma fé relevante a relevant faith, e inegociável. and that is Diga comigo, unnegotiable. a fé que eu acredito. A faith that I believe. Diga comigo, a fé que eu Say it tenho. with me, the E vocês faith já that vão I cantar. A fé que eu possuo, Faith that I ela have, é it is inegociável. unnegotiable. Ninguém vai me Yeah. enganar. No one is going to fool Ninguém vai me. me iludir. No one is going to Com palavra elude me doce, with sweet Com words, palavra with bonita, motivational com speeches, palavra with elegante. things that sound good. Porque João disse Because John no said capítulo 5, in verse 5, verso 4, in chapter 5, verse essa 4, é a vitória this is the que vence o victory mundo. that has A overcome the nossa world. fé. It is our faith. A nossa fé. Our faith. A vitória que vence o mundo The victory é a that sua fé em Cristo has Jesus. overcome the Levante world as is suas your mãos faith para in adorar a Jesus Jesus. Christ. Levante as suas mãos, eu vou orar Lift por up your você. voice. I want to praise for you. Que Deus continue May abençoando a God sua continue vida, to bless you, fortalecendo a sua fé, strengthening your faith, estruturando a sua casa, structuring your house, abrindo a sua mente, opening your o seu mind, entendimento your e understanding, te and fortalecendo, giving you e strength, te firmando and firming na fé de Jesus Cristo. your faith in Levante a Christ. sua voz Lift up e your adore voice o nome do and Senhor. praise God. Adore o nome do Senhor. Levante a sua voz e diga: temer por quê? Oh, temer por quê? Porque se eu estou guardado, porque nunca ura bacandará teu nome irás prover de novo. Segura.
de novo. He's going to provide Ele again. não vai deixar. He will not leave you. O salmista disse: The psalmist said, aquele que te guarda, the one that guards ele you, não tosqueneja e nem he dormita. does not sleep. Enquanto você está dormindo, So while you're ele sleeping, não está He is cochilando. not falling Teu asleep. pé não vai vacilar, You will not porque você fall, está firmado because you na are palavra firm de in the Deus. word of God. Na palavra de In the Deus. word of God. Essa é a vitória This is the que victory vence o mundo, that a nossa fé. overcomes